Meus amigos, chegaram os playoffs, eram 32 times, restam apenas 14. E 8 só passam desse fim de semana. Na verdade temos jogos da segunda-feira também, e esse vídeo é justamente isso, um guia para os playoffs para você saber cada jogo, horário, onde assistir, o que esperar para cada jogo, o que pode surpreender em cada jogo, tudo isso você vai ver aqui. E para você que gosta muito de fazer as suas apostas, por que você ainda tá usando esses sites de aposta que você sabe que vai perder, que você tá lutando contra umas estatísticas nada a ver? Não faz isso, cara. Aproveita pra fazer parte de uma comunidade e se divertir no Ana. O link vai estar aí na descrição. Você se cadastra lá no Ana pelo meu link, já ganha um bônus pra você apostar e você pode criar apostas contra seus amigos, personalizadas e fazer amigos e participar de desafio da galera. É legal demais. Entra lá que você vai adorar. Depois da vinheta, vamos falar sobre a rodada de Wild Card da temporada 2021. Vamos! Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos! Toda aquela tensão da semana 18 passou. Desculpa, Chargers, mas vocês estão fora e quem tá aqui é Raiders e Steelers. Foram esses que passaram de toda aquela loucura. Na NFC também teve loucura, os Saints ficaram de fora, blá 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 blá. Agora é isso, cara. Aquela galera tem que pensar no draft, tem que pensar na temporada que vem. Agora a questão é playoffs, tá? Então, mais uma vez, eu sei que tem sempre muita gente aqui que tá começando a acompanhar. O que a gente vai ter nessa primeira semana é o Wild Card. Na semana de Wild Card se enfrentam todos os times que foram pros playoffs, menos os dois melhores. Um em cada conferência. Na AFC, Tennessee Titans. Na NFC, o Green Bay Packers. Esses dois times vão descansar na primeira semana e pegam o pior classificado em questão de chaveamento, né? Quem se classificou pior e passar para a semana que vem vai enfrentar esses dois times que são os melhores aí. Os outros se enfrentam nessa rodada de Wild Card. 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo e pela primeira vez na história da NFL, um jogo de Wild Card na segunda-feira. E ESPN vai ganhar uma grana desgraçada, né? E aí, mesma coisa, o chaveamento é da mesma forma. O melhor time pega teoricamente o pior, ou seja, em questão de chaveamento, né? E assim vai. Então, caramba, acabou de aparecer os Colts aqui. Cada vez que acontece os Colts eu fico completamente chocado. Então vamos lá. Semana de Wild Card. Sábado começaremos com com 2 duelos da AFC. No domingo com 2 duelos da NFC e um da AFC. E aí o último da NFC na segunda-feira, tá? Então, primeiro duelo para abrir a temporada, Raiders e Bengals. 6:30 da tarde, horário de Brasília, do sábado, 15 de janeiro, no Paul Brown Stadium, estádio do Cincinnati Bengals, que se classificaram na seed número 4, o último dos 4 líderes de divisão, e jogam em casa contra a seed número 5, que é o Las Vegas Raiders. Cincinnati Bengals é o time que há mais tempo não tem uma vitória de playoffs entre esses aí que estão nos playoffs. Só que esse Cincinnati Bengals é muito diferente dos outros Cincinnati Bengals. Esse é um Cincinnati Bengals que tem um ataque tão explosivo, uma coisa tão forte, um jogador de quarterback que podia muito bem ter sido MVP se não fosse a competição tão brava, e pode muito bem, inclusive, ser o Comeback Player of the Year, o jogador que retorna de lesão, porque ele voltou muito bem da sua temporada de calouro em que ele machucou o joelho, mas muito bem. Então esse é um time que tem um quarterback excelente, o melhor grupo de recebedores da NFL com Ja'Marr Chase, que é o cara que bateu o recorde de jardas recebidas na história da NFL, recorde que era do Justin Jefferson ano passado, que antes era de Randy Moss, que já foi de tanta gente boa. Ja'Marr Chase é realmente diferenciado, mas que junto com ele tem Tyler Boyd, T. Higgins, que são excelentes, e ainda se precisar, tem CJ Uzomah, tem tanta gente boa nesse ataque dos Bengals que é palhaçada. De running back ainda tem Joe Mixon, que é excelente. É uma linha ofensiva com problemas, definitivamente. É uma linha ofensiva que melhorou do ano passado, mas ainda tem problemas, e os Raiders também. A defesa dos Bengals, assim como a dos Raiders, eu tô falando isso porque é isso que torna o jogo muito interessante. Assim como a dos Raiders, são defesas medianas em termos de jardas cedidas, pontos cedidos e tudo mais, mas que tem playmakers, tem jogadores ali que mandam muito bem. Eu destaco na defesa dos Bengals o Trey Hendrickson, que foi classificado no First Team All-Pro, ou seja, o time da NFL que eles fazem no final da temporada, o Trey Hendrickson, e do lado dos Raiders, um que também tá, Max Crosby. Max Crosby é simplesmente
excelente, excelente e torturou a vida do Justin Herbert no último jogo da temporada regular. O ataque dos Raiders tem problemas de recebedores. Antigamente era completamente focado no Darren Waller. Esse ano teve Henry Ruggs, mas o Henry Ruggs teve todos os problemas que a gente sabe e saiu. Hoje é um ataque muito focado no Hunter Renfrow, que é um baita jogador, apesar de ter suas limitações. Eu sempre comparo ele com o Cooper Kupp do ano passado, assim, que não é um Cooper Kupp desse ano, que é bizarro, mas é um baita de um recebedor. E também Zay Jones e tudo mais, esses jogadores um pouquinho mais secundários. Mas é um bom ataque com Josh Jacobs, que é um bom running back. Mesmo problema, uma linha ofensiva com problemas, e mesmo problema, uma defesa que tem playmakers, mas em geral não é a melhor da liga. Ou seja, esses dois times se equivalem bastante, mas na minha opinião, o ataque dos Bengals é muito mais explosivo, eles jogam em casa e eu acho que eles vencem essa partida. O que tá do lado dos Raiders? Os Raiders são um time muito encardido, cara. Os Raiders é um time que pode jogar com qualquer um, e você pode ver que não é o melhor time, mas que eles dão trabalho, e isso eu acho que fica do lado dos Raiders. Cincinnati Bengals, 1 vitória e 8 derrotas em sua história quando indo pro Wild Card. Quando ganharam essa única vitória, foram pro Super Bowl na década de 80 e enfrentaram o San Francisco 49ers do Joe Montana. Desde então, 7 derrotas seguidas em Wild Card e agora pega mais uma. Eu acho que a vantagem tá do lado de Cincinnati, mas vai ser um jogão. O segundo jogo do Wild Card acontece também no sábado 15 de janeiro, às 10h15 da noite, no Highmark Stadium dos Bills. O estádio também conhecido como Ralph Wilson Stadium, um dos donos mais velhos da NFL, que faleceu há alguns anos, né? Esse duelo tem tudo. Duelo de divisão, duas franquias que se detestam, mas que nunca se enfrentaram nos playoffs na era Super Bowl. Nunca. Por quê? Geralmente quando um time tá bem, o outro não tá tanto, como os Bills no começo da década de 90, ou os Patriots lá em 2000, 2010, os Bills estavam sofrendo. Agora, os Bills têm o melhor time, com certeza, mas os dois estão muito bem e acabou sendo decidido na última semana quem lideraria essa divisão. Os Patriots terminaram com 10-7 e ficaram no chaveamento número 6, e os Bills terminaram como o terceiro lugar, sendo líderes de divisão, o terceiro aí entre os líderes de divisão, com 11 vitórias e 6 derrotas, os Patriots 10-7. Os Bills jogam em casa e a previsão já indica aquilo que a gente mais queria ver. Previsão de 2 a 4 graus Fahrenheit, o que dá mais ou menos uns menos 12, menos 18 por aí. O que talvez seja mais frio do que aquele primeiro confronto que eles tiveram na temporada regular. Patriots e Bills já se enfrentaram 2 vezes nessa temporada. Uma delas, vitória dos Patriots por 14-10, naquele jogo que Mac Jones tentou apenas 3 passes e que os Patriots correram o jogo inteiro. Na segunda oportunidade, os Bills foram até o Gillette Stadium e dominaram os Patriots por 33-21, num jogaço do Josh Allen. Esses são dois times que já tiveram problemas e já tiveram momentos maravilhosos na temporada. Os Patriots começaram mal, com um começo ali de 2-5, né? 2-4, aliás, e aí depois ganharam 7 seguidas e voltaram a perder no final, perdendo inclusive para o Miami Dolphins na última semana. Os Bills, por outro lado, é um time mais consistente, mas que também teve os seus escorregões. Então, os Bills perderam, por exemplo, para o Jacksonville Jaguars por 9-6, perderam para os Titans, perderam para os Steelers na semana 1 e perderam para Patriots e Buccaneers, o que é um pouquinho mais justificável, porque são duas franquias mais fortes, né? Só que duelo de divisão é sempre difícil a gente falar de passado, porque é sempre um duelo mais emocionante que o outro. Sendo prático, como eu fui com Raiders e Bengals, os Patriots têm um quarterback calouro que é muito interessante e um excelente jogo corrido. Um grupo de recebedores que é esforçado, mas que não é nem de longe o melhor da NFL, com Kendrick Bourne, Jacoby Myers, Nelson Aguilar e tudo mais. Ajuda os seus dois tight ends, Jonnu Smith e Hunter Henry, que são realmente muito bons e que o Hunter Henry conseguiu finalmente ficar uma temporada longe das lesões. A linha ofensiva dos Patriots é muito, muito boa, menos quando tem desfalques. A defesa também é muito forte e tem, finalmente, um jogo de pass rush, né, de pressionar o seu quarterback. Os Bills também têm uma defesa boa, uma das melhores da NFL. Em pontos cedidos, em jardas cedidas, é a melhor da NFL, inclusive. Mas não é uma defesa de nomes muito fortes, apesar de ter o Tremaine Edmonds, que é excelente, apesar de ter o Gregory Rousseau, que é muito bom. Eu digo que não é de muitos nomes porque nenhum desses jogadores foi pro Pro Bowl, por exemplo. É uma unidade muito forte e isso é muito poderoso. Eu prefiro ter uma defesa que é uma unidade muito forte do que alguns playmakers. No ataque, os Bills podem não ter a melhor linha ofensiva, que apesar de boa tem alguns problemas, podem não ter o melhor
pior jogo corrido, apesar da evolução muito grande do Devin Singletary, mas a vantagem é enorme em termos de quarterback, porque o Josh Allen é incrível, e em termos de recebedores, com Stephon Diggs, Gabriel Davis, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Isaiah McKenzie, só tem gente boa e ainda tem um tight end maravilhoso que é o Dawson Knox. Então, se esses dois times jogarem no seu máximo de potencial, eu não vejo os Patriots ganhando esse jogo. Eu vejo os Bills ganhando esse jogo. Se os Patriots conseguirem chegar com uma estratégia que surpreenda seu adversário, sem cometer erros e sem cometer faltas, como foi o que aconteceu naquele jogo em que os Patriots ganharam, isso pode se repetir. Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante. E aí acabam os jogos de sábado. No domingo eu acordo, faço um café e choro pelos acontecimentos do meu time, independente de qual sejam. No domingo temos 3 jogos e começa um pouquinho... Na verdade começa um pouquinho mais cedo, exatamente. No dia 16 de janeiro, no domingo, os times que abrem esse domingo de Wild Card são Eagles e Buccaneers. Os dois jogos com maior disparidade de chaveamento acontecem no domingo, que é o Seed 7, que são os Eagles, e o Seed 2, que são os Buccaneers, e Steelers e Chiefs, que eu vou falar já já. Os Eagles sofreram para ir para a pós-temporada, sendo apenas na última semana, terminando a temporada 9-8. Um dos piores desempenhos, na verdade em número de derrotas é o pior desempenho entre os classificados aqui, porque os Steelers tiveram um empate, né? Então é o pior classificado, enfrentando um dos melhores, que são os Buccaneers, que terminaram a temporada 13-4. É muito difícil colocar vantagens nos Eagles, já que jogam fora de casa, mas tem coisas muito interessantes nesse time dos Eagles. É o melhor ataque da NFL correndo com a bola, porque além de ter bons corredores como Miles Sanders e Gainwell e tudo mais, ainda tem o Jalen Hurts, que corre muito bem com a bola e que tá evoluindo muito. Eu acho difícil achar torcedores dos Eagles que falam, não queremos Jalen Hurts pro futuro. Talvez não pra daqui 3, 4 anos, mas pra esse e pro próximo, tá bem tranquilo. Os Buccaneers, o melhor ataque aéreo. Tom Brady passando das 5.000 jardas, fazendo 45 touchdowns na temporada e toda aquela experiência de 44 anos de idade e 10 Super Bowls. Então, é difícil vencer um Tom Brady na pós-temporada porque o cara é quase indestrutível. O cara consegue tirar todos os coelhos da cartola. Importante lembrar que na temporada passada, o Washington deu trabalho para os Buccaneers na pós-temporada, mas perderam. Vamos ver o que os Eagles conseguem fazer. A defesa dos Bucs é muito forte, a defesa dos Eagles é interessante, apesar de não ser tão forte assim. A questão é que os Bucs estão lidando com muitas lesões, seja na defesa, seja no ataque. Já não tem Chris Godwin, o Antonio Brown deu a despirocada dele e foi embora, Leonard Fournette voltando da injury reserve, vamos ver como é que ele vai estar. Então o Mike Evans foi baleado na temporada, não de tiro, mas se lesionou. Mas vai pro jogo, então tem Rob Gronkowski e tudo mais, mas aparentemente vai ser complicado. O Tom Brady tem uma linha ofensiva maravilhosa, bons corredores, então tudo indica uma vitória dos Buccaneers, mas você nunca pode apostar em coisas assim na NFL com toda a certeza do mundo, porque os Eagles podem dar trabalho e eu espero que deem para ser um jogo emocionante. 6:30 da tarde, horário de Brasília, do domingo 16 de janeiro, no AT&T Stadium, um dos duelos mais clássicos da história da NFL. Durante praticamente em todas as décadas da NFL, os Cowboys tiveram times interessantes, Podemos dizer que a década de 2000 a 2010 teve talvez um pouco menos, aí o Tony Romo deu uma ajudada boa, e agora o time tá no melhor momento, talvez, desde a década de 90, com Troy Aikman, com Emmitt Smith, com tantos excelentes jogadores que deram os Super Bowls para os Cowboys na década de 90. Os Cowboys estão enfrentando um velho adversário, que são os 49ers, que também tiveram suas glórias do passado, né? São dois times aí muito clássicos da NFL, talvez o duelo mais clássico da liga nesse momento. Os 49ers se classificaram em sextos e os Cowboys em terceiros na NFC. Os Cowboys já enfrentaram 7 vezes os 49ers na pós-temporada e têm a vantagem de 5 vitórias e 2 derrotas. E nesse jogo, Cowboys com 12 vitórias e 5 derrotas, 49ers com 10-7 na temporada, eu acredito que o mesmo vai acontecer. Eu acho que os Cowboys têm um ataque muito forte e explosivo, como é o dos Bengals, só que com uma linha ofensiva que é top na NFL, talvez a melhor da NFL. Então, o Dak Prescott voltou muito bem de lesão e tá fazendo uma boa temporada. O Ezekiel Elliott e o Tony
Tony Pollard são baita corredores, a linha ofensiva é muito, muito forte. Mesmo sem Michael Gallup, o Dak Prescott ainda conta com Amari Cooper, com CeeDee Lamb, que são bons jogadores, além do Dalton Schultz, que é um tight end que ele confia bastante. Então, em termos de ataque, os Cowboys são muito bons. Mas enfrentam uma defesa muito forte, que é a defesa dos 49ers. Uma defesa com Nick Bosa jogando muita bola, com Fred Warner, com excelentes jogadores de defesa. No ataque, os 49ers têm um quarterback questionável, mas que sabe que dá conta do recado, porque já foi pra Super Bowl e já ganhou jogos importantes, que é o Jimmy Garoppolo. Ele tá atrás de uma linha ofensiva excelente e tem bons corredores, Elijah Mitchell e tudo mais. No seu grupo de recebedores tem George Kittle, que é excelente, e ainda tem o Deebo Samuel, que pode passar a bola, correr com a bola e receber bola. Então ele é muito, muito bom, além de outros bons jogadores. A defesa dos Cowboys, eu acho que pra mim é o grande fiel da balança, porque é uma defesa muito forte, muito forte. Então, tem excelentes jogadores na linha defensiva, tem excelentes jogadores atrás e tem baitas jogadores na secundária também. Então a gente tem aí Micah Parsons com mais de 10 sacks na temporada, o melhor calouro de longe defensivo, quase ganhando o título de melhor jogador defensivo, inclusive. E ainda tem Trevon Diggs, né, que foi o recordista em interceptações esse ano. Então, é uma defesa muito, muito forte, enfrentando um ataque talvez um pouco menos. Então eu acho que, mais uma vez, esses dois times jogando sem errar, jogando bem, a vitória para os Cowboys. Eu acho que o único jeito que os 49ers ganham esse jogo é conseguindo forçar turnover, é conseguindo interceptar o Dak Prescott e conseguindo pôr ponto no placar. O último jogo do domingo, às 10h15 da noite, no Arrowhead Stadium, um dos estádios mais hostis da NFL, Pittsburgh Steelers e Kansas City Chiefs. O jogo que entre todos esses aqui é o que tem o maior favoritismo. A chance pela ESPN é de vitória de 75% dos Chiefs em cima dos Steelers. Então, o Big Ben Roethlisberger já está se despedindo faz algumas semanas, né? Se despediu no Heinz Field, aí se despediu na semana 18, aí foi pros playoffs depois do que aconteceu com Raiders e Chargers, então talvez se despeça agora de novo, ao que tudo indica, né? Mas será que vai ser assim? A gente sabe que a defesa dos Chiefs começou muito ruim, mas melhorou muito e caiu de produção no final. Mas a gente sabe o potencial dessa defesa, que é ser excelente. A gente sabe que o Patrick Mahomes é um cara absolutamente fora do normal, que tá tendo uma temporada um pouco pior. A gente sabe que o problema dos Chiefs sempre foi jogo corrido, e isso também tá acontecendo esse ano. É um time com menos força no jogo corrido do que no aéreo. A gente sabe que tem nomes maravilhosos como Tyreek Hill e Travis Kelce, mas sabe também que esse ano está um pouquinho abaixo do normal pros dois. Tyreek Hill com menos recepções, Travis Kelce com um pouquinho mais de drops e fumbles e tudo mais. A gente sabe que a linha ofensiva dos Chiefs foi um problema nos playoffs do ano passado e que esse ano mudou quase totalmente e melhorou muito. Pegar o Creed Humphrey de center foi uma das melhores decisões da franquia, além de todas as outras contratações que foram muito boas. E os Steelers, o que tem pra oferecer? O Big Ben é um cara mais velho e com problemas físicos, a gente sabe disso. Ele não consegue ser o mesmo Big Ben de antigamente, mas ele tá se despedindo, e isso sempre dá uma força muito grande. É um time com problemas nos recebedores, mas que ainda tem bons recebedores, com Chase Claypool e o Deontay Johnson e o Ray McLeod e tudo mais. Tem um baita running back no Najee Harris, que pode ser bem importante nesse jogo, mas uma linha ofensiva que não ajuda tanto. O forte dos Steelers tá na forte defesa, que tem o melhor jogador de interior de linha defensiva, tirando o Aaron Donald, óbvio, que é o Cameron Hayward, e ainda tem o TJ Watt, que igualou a marca da história da NFL de sacks em uma só temporada com 22,5, recorde que era do Michael Strahan e que agora tá empatado com TJ Watt, que é simplesmente maravilhoso. Se os Steelers conseguem correr bem com a bola e a defesa consegue pressionar o Mahomes e parar ele, esse jogo pode ficar bem interessante. Mas honestamente eu não acredito que é isso que vai acontecer, já que eu acho que os Chiefs têm um time melhor, estão jogando em casa e Mahomes e Andy Reid elevam muito o potencial dessa franquia. Por fim, o duelo que acontece na segunda-feira e que encerra a semana de Wild Card com um duelo de divisão maravilhoso. Teremos um duelo de divisão em cada uma das conferências, né? Patriots e Bills pela AFC e Cardinals e Rams na NFC. Na segunda-feira, 17 de janeiro, 10h15 da noite no SoFi Stadium. Mesma coisa de Bills e Patriots, são duas franquias que já se enfrentaram duas vezes na temporada, uma vitória para cada lado. São dois times com uma história muito parecida, de um começo muito forte
e alguns problemas no final. Os Cardinals deram uma derretida no final que foi absurda, e os Rams, apesar de ter terminado 12-5, seed número 4 e ser um bom time, o Matthew Stafford somou 8 interceptações nos últimos 4 jogos, o que definitivamente não é bom. Mas temos elementos bons aí. Primeiro, retorno do Cam Akers, um running back que é muito importante para essa franquia e que ficou a temporada inteira fora e que vem agora para os playoffs. É uma linha ofensiva interessante e o Matthew Stafford é um baita quarterback, só precisa errar menos, e é isso que a defesa dos Cardinals vai tentar provocar. Tem ótimos recebedores e o melhor deles de longe é o Cooper Kupp, que tá fazendo uma temporada completamente maluca de boa, com uma temporada que nenhum outro wide receiver fez na NFL em termos de produtividade mesmo assim, isso é impressionante. Mas tem um outro elemento, né? Odell Beckham Jr. Ele veio, todo mundo duvidou e o cara realmente tá sendo um baita recebedor, e a gente realmente não esperava que só fosse acontecer, mas tá acontecendo. Na defesa, a gente sabe o quanto essa defesa dos Rams é boa, tem problemas, mas é uma boa defesa. Tem o Aaron Donald, até contrataram um veteranaço, o Eric Weddle agora, que é o safety de 37 anos, e isso é interessante, eu tô curioso pra ver essa defesa. Enfrentando um Cardinals que tem um ataque muito explosivo, eu coloco esse como mais um dos times com ataque explosivo aqui, como Cowboys e Bengals, porque esse Cardinals tem Kyler Murray, tem corredores bons com James Conner e Chase Edmonds, e infelizmente perderam DeAndre Hopkins, que era o principal recebedor. Contam com AJ Green, Christian Kirk, Rondale Moore e o Zach Ertz, trazido dos Eagles nessa temporada, que teve bons jogos e jogos bem ruins. Eu acho que o problema aqui é a gente ficar de olho nas lesões dos Cardinals, porque os dois corredores principais estão questionáveis e o Rondale Moore está questionável também. Essas são duas equipes que passaram por problemas de lesão durante a temporada, mas é uma defesa dos Cardinals muito interessante, com bons jogadores e que eu tô muito curioso para ver como é que vai ser. Los Angeles Rams ganhou 9 dos últimos 10 jogos contra a Arizona, mas a gente sabe que esse é um Arizona Cardinals diferenciado. Então eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu colocaria minhas fichas nos Rams. Meus amigos, é isso. A gente volta aqui. Eu ainda tô em dúvida se a gente volta na segunda ou na terça-feira pra falar dos jogos, porque tem jogo na segunda, mas eu não vou aguentar falar dos que rolaram no sábado e no domingo. Então provavelmente a gente volta aqui na segunda-feira e aí na terça fazemos um vídeo especial pra Cardinals e Rams. E aí durante a semana outros vídeos. Eu vou fazer cirurgia de miopia na semana que vem, então eu vou tentar manter essa produtividade, mas talvez não role tanto. Ou eu venho aqui assim, ó. Salve, pessoal! Então a gente vê como é que vai ser, tá bom? Meus amigos, uma ótima semana de Wildcard. O Wildcard é maravilhoso e a gente sabe muito bem que daqui a pouco vai passar só metade desses times e aí vão sobrar apenas 8, depois 4, depois 2, Super Bowl e acabou. Então aproveitem muito, não percam um segundo, cara. Assistam porque é muito legal, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o gostei, se inscreva e se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo. Golim, você acha que os Patriots vão ganhar, seu maluco? O que quem assistiu sabe que não é tão verdade assim. Deixa o gostei, se inscreva, me siga nas redes sociais e um ótimo fim de semana de Wildcard. Grande abraço pra todos vocês, fui!